Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou a Mariana. Oi, eu sou a Isadora. Bom, nosso grupo escolheu como tema a Guerra do Contestado e a gente escolheu esse tema por se interessar pela história do nosso estado. No período de Primeira República, houve diversas revoltas urbanas e rurais que movimentaram povos em busca de seus direitos em conflitos internos. E a Guerra do Contestado, que aconteceu de 1912 até 1916, teve esse mesmo caráter e, para falar a verdade, a gente do grupo considera que o conflito tenha iniciado em 1900, quando cogitaram a construção da ferrovia, que a gente vai falar daqui a pouco. Foi um conflito armado que aconteceu entre poceiros e pequenos proprietários de terras de um lado e as forças do governo federal de outro, pela disputa de terra através da área contestada, que se localizava no oeste e era tanto parte do estado de Santa Catarina quanto do Paraná. Era uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, extremamente rica em floresta araucária e em campos de erva mate. É importante a gente lembrar que as terras habitadas não eram legalmente tituladas. As pessoas apenas tinham posse daquela determinada área e aquilo era teoricamente dela. Essa foi a justificativa do governo sobre a causa que promoveu todo o conflito: a construção da ferrovia Brazilian Railway. Em 1900, o magnata norte-americano, o Percival Farquhar, recebeu uma missão governamental de construir uma ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas o que revoltou o povo foi o fato de a construção utilizar de terras habitadas por camponeses e pequenos agricultores. E foi a partir do Rio do Peixe, que atualmente fica em Santa Catarina, utilizando 15 quilômetros para cada lado, que a ferrovia foi construída. Cerca de 8 mil homens de todos os cantos do país foram convocados para proceder a essa obra. Estima-se que a companhia de Percival, a Southern Brazilian Lumber and Colonization Company, tenha derrubado cerca de 70 milhões de araucárias para a construção da ferrovia, além de explorar madeira no local. Mas em uma época que a construção de ferrovias era iniciada e deixada de lado, não foi diferente com a Brazilian Railway, que paralisou a obra em 1906, mas que foi terminada 4 anos depois, em 1910. O grupo, a gente no caso, acredita que tenha sido por questões orçamentárias. A construção logicamente desapropriou terras, desabrigou pessoas e desempregou elas. Com tudo isso que estava acontecendo, que era extremamente revoltoso, só faltava a pitada de sal. Um líder que olhasse para eles de forma diferente que olhava a igreja e o governo republicano. E ele se chamava Miguel Lucena de Boaventura, ou melhor, José Maria, conhecido como reencarnação do antigo monge João Maria, um vidente curandeiro monarquista que circulava pela área em meados de 1880, mas ele sumiu e não soube mais sobre ele. O monge, como era conhecido mais popularmente, circulou pela área contestada e conquistou seus seguidores aos poucos, para a comunidade que mais tarde chamaria de Quadrado Santo, que era um quadrilátero com 4 cruzes nas pontas e uma no meio, em que eles santificavam. Foram fortalecendo-se e então o monge expôs seus fundamentos. Ele era contra a República, instaurada desde 1889, acreditava na proximidade do fim do mundo e pregava que aqueles que morressem ressuscitariam. Com o fortalecimento do movimento do monge, em 1912 eles tiveram que fugir para uma cidade próxima por serem praticamente pressionados. Então foram a Irani, que ficava na área disputada por Santa Catarina e Paraná, mas que na época era de jurisdição paranaense. Atravessaram a fronteira, mas não esperavam que o governo estadual fosse avisado deste êxito. Então, dentro da história, o coronel João Gualberto, que foi enviado com o intuito de afastar esse movimento, entraram em conflito entre as tropas do coronel e os fiéis do monge, que levou à morte dos nossos 2 protagonistas, o monge e o coronel. Foi a partir disso que se instaurou rigorosamente a chamada Guerra do Contestado, que perdurou por longos 4 anos. A morte de José fez com que os seus seguidores acreditassem fortemente na sua reencarnação, visto que essa era uma das suas teorias. Mas falhou na sua pregação, pois não ressuscitou. Sua partida ampliou mais ainda as forças dos pelados. Pelados porque muitos seguidores foram pegos pela polícia e tiveram suas cabeças raspadas, o que mais tarde se tornou um símbolo e deu a vida ao pelado versus peludos. Passado 1 ano do episódio na cidade de Irani, surge a linda menina Teodora de 11 anos, que praticamente se torna a nova chefia. A Virgem então expõe que se encontra com José Maria em seus sonhos e conversa com ele, e que ele teria dito para ela que eles deveriam se reunir em Itaquaruçu. A partir disso, a cidade de Itaquaruçu tornou-se a cidade santa dos Pelados, e muitos encaminharam-se para lá. Teodora foi. Algumas semanas depois, gradativamente foi enfraquecendo seu cargo, e então foi substituída pelo seu irmão Joaquim, mais novo que ela, de 10 anos, era o menino Deus. Ao final de 1913, a cidade santa teve seu primeiro ataque, que foi falho pela tática de trincheira dos Pelados, fazendo com que as forças públicas se afastassem. Tendo conhecimento de um novo ataque que viria a acontecer 1 ano depois, os homens começaram a construção de uma nova cidade, Caraguatá, que ficava a 30 quilômetros de Itaquaraçu, e deslocaram-se para lá. Porém, o ataque aconteceu mesmo assim, e ficou conhecido como Massacre de Itaquaraçu, que movimentou mais de 700 soldados do exército e da polícia catarinense.
onde cercaram a área e durante um dia arremessaram bombas, atiraram com morteiros e metralhadoras. Muitas mulheres, crianças e idosos morreram. Os homens não foram vítimas, já que tinham direcionado-se a Caraguatá para a construção da Cidade Santa. Bom, então agora a gente sabe que Caraguatá é a nossa nova cidade santa, e essa nova cidade santa também recebe uma nova líder, uma líder feminina chamada Maria da Rosa, e ela foi inclusive responsável por preparar os homens daquela área para uma futura guerra, a tal da Guerra Santa. O que eles não esperavam é que Caraguatá fosse vítima de uma epidemia de tifo no mês de abril. O tifo, ele é um grupo de doenças infecto-contagiosas que inclui o tifo epidêmico, que foi o que atingiu eles. E isso resultou na saída desse povo para o reduto de Bom Sossego. Em Bom Sossego, o que acontece é que Chiquinho Alonso, ele sucede a Maria. Ele ganha aos poucos força política na comunidade dos pelados dos sertanejos e ele substitui a Maria. Outra coisa que acontece também nesse mesmo mês é a vinda de um gaúcho, o Marechal Mesquita. Ele vem lá do Rio Grande do Sul, ele reúne suas tropas para atacar o reduto de Bom Sossego, mas ele acaba desviando. Esse desvio dele faz com que ele reclame muito de problemas orçamentários. E ele relata, então, para o governo federal que todo o cenário do contestado deveria ser de responsabilidade do governo, porque aquilo era um problema político. Então, enquanto acontecia isso, os seguidores do falecido monge, os sertanejos, os pelados, eles começam a expandir os seus horizontes. Isso é, eles começam tanto a atacar vilas, como eles começam a convidar pessoas de vilas próximas para se juntar a eles. Então, o pouco que eles tinham lá atrás, agora se tornou gigantesco. Eles começaram a atacar vilas, começaram a tomar vilas, e uma das vilas que eles atacaram foi a de Curitibanos. O caso da vila de Curitibanos é considerado a tomada de vila mais pacífica, entre aspas, né? Porque eles avisaram que eles iriam atacar. Então, muitas famílias tiveram a oportunidade de poder fugir. Então, eles incendiaram prédios públicos, eles incendiaram um cartório, ou seja, todos os documentos foram queimados, e eles incendiaram também a maioria das propriedades do Coronel Albuquerque. Mas o que o Coronel Albuquerque tem a ver com a história? O Coronel Albuquerque, lá nos anos de 1910, mais ou menos, ele denunciou os sertanejos. Ele acreditava que os sertanejos poderiam ser uma ameaça à ordem pública, sendo que os sertanejos estavam apenas reivindicando seus direitos. Então, depois desse caso de Curitibanos, eles se direcionaram para Lages, e estima-se que mais da metade de Lages era dos pelados. E todo esse movimento expansionista praticamente acabou com a morte do Chiquinho Alonso. Vendo todo esse movimento expansionista, surge então o general Setembrino de Carvalho, lá do Rio de Janeiro, com a missão de intervir nesse movimento. A expedição dele era praticamente de cercar os pelados em todas as direções, isso é norte, sul, leste e oeste. Cada direção tinha um coronel responsável, e um deles era o próprio Setembrino, que ficava, se não me engano, ao leste. Então, aos poucos, o que ia acontecendo? Eles iam reduzindo esse espaço do reduto, fazendo com que os pelados não pudessem buscar alimentos, buscar remédios, ou muito menos buscar munição para combater. E nessa história toda surge um caboclo chamado Adeodato. O Adeodato, ele decide colocar todo mundo em um lugar quase que impenetrável, porque esse lugar ele tinha pouquíssimas entradas. E esse lugar era o tal do Vale de Santa Maria. Então, nisso tudo, o general vai cercando mais ainda o pessoal e decide chamar lá do Rio Grande do Sul o esquadrão de cavalaria. E junto com esse esquadrão de cavalaria vem o capitão Tertuliano Potiguara. Potiguara, então, ele é responsável por adentrar o vale. E ele tem a ordem de destruir tudo que ele quisesse lá dentro. Se ele quisesse destruir o mato que tem naquele chão, ele poderia, porque ele tinha uma ordem pra isso. Então, quem também entra é o Setembrino. E com eles dois ali dentro e as suas tropas, eles matam todos que estavam ali. Então, depois de toda essa expedição sanguinária, eles apenas retiram essas tropas, o general volta pro Rio de Janeiro com a sensação de missão cumprida. Como se matar diversas pessoas fosse a coisa mais incrível do mundo. E eles tinham também o reconhecimento de que ainda tinham 3 redutos remanescentes, que eram o reduto de Pedra Branca, o reduto de São Pedro e o reduto de São Miguel. E o que aconteceu com esses 3 redutos remanescentes? Eles foram totalmente destruídos no final de 1915. Bom, por fim, o que aconteceu foi que o Adeodato foi pego, foi preso ilegalmente, foi sentenciado a 30 anos de prisão e em 1923, em uma suposta tentativa de fuga da prisão, ele foi morto. Outra coisa que aconteceu foi que a assinatura do acordo de limites entre Santa Catarina e Paraná foi finalmente dado, mas ele foi dado principalmente por uma pressão extrema do ex-presidente Venceslau Braz. O Venceslau Braz, ele era presidente no finalzinho da guerra ali, ele assumiu em 1914 e o mandato dele terminou em 1918. Então, esse acordo fez com que cada um dos 2 estados tivessem que ceder um pouco. Mas foi muito visto pelo governo do Paraná que o estado de Santa Catarina foi mais favorecido, porque o estado de Santa Catarina recebeu uma quantia maior de terra do que o seu vizinho, o Paraná. E uma coisa que é importante de citar também, que quando teve todo aquele conflito de quem vai dominar aquela terra, Santa Catarina ou Paraná, muitas cidades daquela área que a gente viu mais cedo, tiveram muitos problemas econômicos, porque nem Santa Catarina nem o Paraná queriam investir nelas, porque eles visavam a possibilidade de um futuro acordo, que foi o que aconteceu. Então Santa Catarina não queria investir naquelas cidades, porque tinha medo que talvez, futuramente, tivesse um acordo de limites e que o Paraná tivesse o domínio daquela terra, e vice-versa com o Paraná. Interessante, e é de extrema importância também citar que essa guerra matou muita gente e deixou muita gente desabrigada. Estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas tenham morrido nesse conflito, e isso é só estimativa, e que cerca de 8 mil casas foram incendiadas.